palavra de Deus na vida. Hoje, dia 13 de abril do ano da graça de 2021. Por que eu chamo de ano da graça? Porque tudo o que nós somos e o que nós temos é dom gratuito de Deus. Graça significa exatamente isto, dom gratuito, de bondade. Não é porque nós merecemos, mas porque Deus é bom. Recebemos de Deus sem merecer. Recebemos porque Deus é bom. O primeiro dom que nós recebemos de Deus é o dom da vida. Através da união de nossos pais, de nosso pai, de nossa mãe, num ato de amor, nós somos gerados. E Deus infundiu naquele pequenino ser, Deus infundiu o sopro divino, como na criação do homem. Na criação do homem, lá em Gênesis, diz exatamente que Deus formou o homem do barro da terra e soprou sobre ele o sopro da vida. E ele passou a ser um ser vivente. Meus queridos, assim também aconteceu conosco. A criação do primeiro homem é o modelo de toda a criação nossa de ser humano. Os nossos pais, num ato de amor, eles deram para nós, digamos assim, o barro da terra. E Deus deu o sopro divino, a nossa alma que é imortal, nossa alma que não morre, da qual alma nós vamos prestar contas diante do Supremo Juiz, Jesus Cristo, quando nós morrermos. A carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo de 26 a 28, diz assim: mas foi uma vez por todas, agora, no fim dos tempos, que ele se manifestou. Ele aqui é Jesus Cristo, né? Que Jesus Cristo se manifestou para abolir o pecado por meio do seu próprio sacrifício. E como é fato que os homens devem morrer uma só vez, depois do que vem o julgamento, do mesmo modo Cristo foi oferecido uma vez por todas para tirar os pecados da multidão. Nós estamos agora, meus queridos, saindo da Semana Santa. Nós estamos no tempo chamado Pascuela, ou tempo depois da Páscoa. Domingo passado foi domingo de Páscoa. Aliás, o segundo domingo da Páscoa, né? Domingo passado foi o segundo domingo da Páscoa. Aí isso me faz lembrar uma coisa interessante. Nesse segundo domingo da Páscoa, nós tínhamos a Romaria de Nossa Senhora da Penha. Quando eu era vigário lá de São José, em Votorantim, nós fazíamos uma missa às 4h30 e daí saía em Romaria
no segundo domingo da Páscoa. E íamos até a Capela da Penha. Aí ali umas 1000 pessoas, mais ou menos, era muito bonito, né? Neste segundo domingo da Páscoa, que foi o que passou agora. Pois bem, então, nesta semana da Pascuela, depois da Páscoa, o que significa Páscoa? Páscoa significa libertação do jugo de Satanás, do poder do demônio. Jesus nos libertou, portanto, estamos livres. Por que a primeira Páscoa, a Páscoa dos judeus, é uma figura da nossa Páscoa? Porque o povo de Israel era escravo do faraó do Egito. Era um povo sem liberdade. Era um povo que não tinha o direito de ir e vir, trabalhando na marra, sob o peso do chicote, do castigo. E este povo Deus escolheu para si, porque eles eram descendentes de Abraão, Isaque e Jacó. Deus escolheu para si e enviou Moisés para libertar este povo da escravidão do Egito. Esse povo que na realidade nem povo não era um bando de escravos. Mas foi libertado, nós sabemos pelo Antigo Testamento, né? Na noite da Páscoa. É interessante que a noite da Páscoa, para os judeus, é sempre a lua cheia, entre março e abril. Este ano a lua cheia caiu exatamente no dia 28 de março. A lua cheia caiu no dia 28 de março. Então, o primeiro domingo depois da lua cheia é o domingo de Páscoa. Os judeus até hoje celebram a Páscoa deles. Eles celebram a Páscoa no dia da lua cheia, que é chamado dia 14 de Nisan, que para nós foi domingo de Ramos. E eles celebram a sua libertação, quando eles sacrificaram o cordeiro pascal, pegaram do sangue do cordeiro, puseram nas vergas das portas, e o anjo exterminador que veio para exterminar os primogênitos do Egito, olhando aquele sangue nas portas dos judeus, ele passava adiante. E então, nenhum primogênito dos judeus, dos israelitas, morreram. Nenhum primogênito morreu. E por isso eles foram libertos. Aliás, o faraó, o rei do Egito, até os expulsou. Que saírem o quanto antes, porque o próprio faraó tinha perdido o seu filho, o seu herdeiro do trono tinha morrido também, porque era primogênito. E então, por isso que essa primeira Páscoa nos lembra a segunda Páscoa, a Páscoa verdadeira. Aquela primeira Páscoa foi uma figura da Páscoa verdadeira, quando Jesus Cristo, Filho de Deus, feito homem, nascido da Virgem Maria, veio até nós, se humilhou, tomou a forma de escravo, como diz a carta aos Filipenses, e se ofereceu como cordeiro sem mancha no altar da cruz, não para limpar, não para nos libertar do poder do faraó, mas para nos libertar do poder do demônio. O sangue de Cristo, este é o sentido da Semana Santa, o sangue de Cristo nos lavou, nos purificou, nos tornou novas criaturas. Nós passamos a ser pessoas novas. E é isso que nós celebramos na Semana Santa.
nós ficamos livres do poder do demônio. O demônio que era o nosso faraó, desde o nosso pecado lá de Adão e Eva, nós ficamos submissos a Satanás. Como diz a Bíblia, né? O pecado de Adão e Eva nos tornou escravos do demônio. Como diz São Paulo, nós nos tornamos filhos da ira, da desobediência. Portanto, Cristo nos libertou, portanto, nós estamos livres. E nós não podemos cair de novo na escravidão do demônio. O demônio tem muita força e ele sabe como nos tentar, a gente sabe disso. Além do nosso corpo que nos tenta, como diz o apóstolo Tiago, né, a nossa concupiscência, ela nos tenta, mas o demônio também é muito esperto, ele sabe nos tentar. E ele tenta a gente exatamente nas nossas fraquezas. E nós não somos mais escravos do demônio. Jesus nos libertou. Nos libertou de uma dívida impagável. Isto é, uma dívida que nós, todos os seres humanos do mundo, não podíamos pagar. Por quê? Porque nós viramos as costas para Deus. Nós viramos as costas para Deus. Quando Adão e Eva pecaram, eles são a raiz da árvore da humanidade. Essa raiz ficou doente pelo pecado. Todos nós nascemos com esta mancha, com esta doença chamada pecado original. Mas Deus, que é rico em misericórdia, enviou seu Filho a este mundo, tornando-o um homem como nós, igualzinho a nós, menos no pecado. Por que Jesus não tinha pecado? Porque Jesus é Deus. E o que é pecado? O pecado é o afastamento de Deus. Ele não podia estar afastado dele mesmo. E Jesus nos comprou na cruz. Ele nos comprou. Com que dinheiro? Com todas as riquezas do universo inteiro, nós não podíamos ser comprados. Toda a riqueza do universo, vamos dizer que se houvesse um planeta do tamanho do planeta Terra, que fosse só diamante, só brilhante, ainda não valeria o nosso preço. Nós somos muito mais preciosos do que isso. Jesus nos comprou com o quê? Com o seu sangue. Com o seu sangue precioso derramado na cruz. O preço da nossa liberdade foi o sangue do Cordeiro de Deus. Foi exatamente isso que nós celebramos na Semana Santa. Nós nos tornamos livres do pecado, nós vencemos o demônio, a serpente, nós vencemos pelo poder do sangue de Cristo e nós somos convidados a viver como livres, como pessoas que não mais são filhos da ira, filhos do ódio, mas são filhos do amor. Por isso que Jesus nos diz, este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Que este ano consagrado a São José seja para nós um ano de bênçãos. Por intercessão de São José, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e convosco permaneça neste dia, agora e para sempre. Amém.